Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 46. E ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Amados, a mensagem dessa manhã é sobre o perdão que o sangue de Jesus ele traz sobre as nossas vidas. O perdão de Deus, ele é uma realidade proclamada a partir da cruz. A cruz de Cristo, ela nos mostra que nós precisávamos ser perdoados dos nossos pecados. E para que os nossos pecados fossem perdoados, teria que haver um sacrifício perfeito. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, para os ritos de sacrifício dos animais, aquele sangue daqueles animais que eram sacrificados ali no tabernáculo de Moisés, que nós acabamos de falar agora há pouco na palavra de oferta, aquele sangue ele não purificava o pecado, ele não libertava o povo do pecado, aquele sangue ele era uma cobertura sobre o pecado. Então aquele sacrifício ele não era definitivo, todo tempo eles tinham que estar sacrificando, todo ano eles tinham que levar sacrifícios a Deus, para que os seus pecados fossem cobertos. Mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo, e para o Cristo ressurreto, nós temos a concepção ou a clareza de que o sangue de Cristo ele nos liberta definitivamente do poder do pecado. O sangue de Cristo ele não nos cobre, ele nos lava do pecado. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de que existe perdão disponível para todos os que se arrependem e para todos os que creem. Existe perdão disponível para todos os que se arrependem e para todos os que creem. Tem uma frase que diz que só não existe perdão onde não há arrependimento. Efésios capítulo 1, versos 7 e 8, diz assim: nele nós temos a redenção. O que é redenção? É libertação, é resgate. O texto diz: nele nós temos a redenção por meio do seu sangue. Então, queridos, o sangue de Cristo ele nos liberta, o sangue de Cristo ele nos resgata. E aí o autor Paulo ele prossegue: nós temos nele redenção por meio do seu sangue, e nós temos o perdão das nossas transgressões, de acordo com as riquezas de sua graça, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e com todo entendimento. No sangue de Cristo nós temos redenção e nós temos perdão. No sangue de Cristo nós fomos resgatados e nós fomos perdoados. Diga glória a Deus. O poder redentor do sangue de Jesus está na aliança que Ele fez conosco. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, haviam muitas cerimônias quando as pessoas iam fazer pactos. E havia um tipo de pacto que havia quando duas pessoas iam fazer um compromisso, que elas partiam um animal no meio, elas separavam duas bandas e eles passavam pelo meio daquelas duas bandas, pisando sobre o sangue daquele animal. Eles partiam o animal, separavam as bandas, e os dois que estavam fazendo o compromisso, eles passavam naquele meio, melando seus pés no sangue. Ali eles estavam dizendo: eu prefiro sujar meus pés no sangue do animal, do que quebrar o compromisso que eu estou fazendo com você. O sangue de Cristo, ele é um sangue de aliança séria, sério demais. Quando nós olhamos para o sangue de Cristo, nós temos que pensar na aliança. Na ceia, quando Jesus está sentado com os discípulos, eles dizem: beba do meu sangue, o sangue da nova aliança. Na antiga aliança haviam todos esses ritos e cerimônias. Na nova aliança, nós tivemos um único sacrifício. O sacrifício de Cristo na cruz, ele foi completo, ele foi perfeito e ele foi definitivo. Você não precisa mais de sacrifícios. Diga: o sacrifício de Cristo foi completo, foi perfeito e foi definitivo. Você não precisa fazer mais nada para ser aceito por Deus. Cristo fez com perfeição o que Ele fez. O povo de Israel todo ano tinha que estar sacrificando. O sacerdote tinha que estar entrando no Santo dos Santos, derramando sangue sobre o propiciatório. Jesus ali no altar, Ele nos permitiu um acesso definitivo
a presença do nosso Senhor. Diga aleluia. Você não precisa mais ficar se chicoteando, amém? Se ajoelhando em cima de milho, sofrendo para ser aceito por Deus. Quando Ele olha para Jesus, você é aceito em Cristo. Amém? Então, quando nós falamos do sangue de Jesus, nós falamos de uma aliança séria. E Deus leva a sério essa aliança. Deus leva a sério esse compromisso. Nós não podemos falar do poder do sangue sem falar de aliança. E não podemos falar de aliança sem falar de altar e sacrifício. Deus, para estabelecer uma aliança conosco, Ele entregou o seu Filho amado. Na antiga aliança eles entregavam um animal, eles iam lá no pasto, olhavam, esse boi aqui ele está perfeitinho, eu vou levar. Na nova aliança foi entregue o Filho de Deus. Deus, Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso, o que Ele tinha de mais valioso. Na antiga aliança era qualquer animal, olhou lá no meio do gado lá, achou o boi, achou o cordeiro, já era. Na nova aliança, nós conhecemos bem João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, o seu único filho, o seu único filho. É por isso que nós temos que olhar para a cruz e levar a sério a aliança que nós temos com Deus. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas elas vivem de qualquer maneira. Elas querem viver o evangelho à la vão ter, do jeito que eu acho que é para viver. Quando eu olho para a cruz de Cristo, eu vejo que Deus Ele leva a sério a aliança que Ele fez comigo. Quando eu olho para a cruz de Cristo, eu vejo que Deus Ele leva a sério o que Ele nos deu, através daquela cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, por amor a nós. Então a cruz, ela me mostra seriedade, altar e sacrifício. Queridos, olhe para mim essa manhã, não existe evangelho sem sacrifício. Lauro, glória a Deus, eu fui recebido pelo sacrifício de Jesus, amém. Você não precisa mais subir 40 degraus de escada para ser aceito na presença de Deus. Você não precisa se chicotear, se ajoelhar no milho, passar fome, não. Você não precisa disso, mas viver o evangelho vai exigir renúncia de você. Não tem como viver o evangelho da minha maneira. Ou é do jeito de Deus, ou não tem compromisso. Amém? E aí nós prosseguimos. O sangue de Cristo, Ele transforma o que é temporário em eterno, o que é físico em espiritual. Hebreus capítulo 13, verso 20 e 21. Cara, esse texto ele é fenomenal. Ora, o Deus da paz, pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, que Ele aperfeiçoe vocês em todo o bem, para fazerem a vontade dEle e operem em nós o que lhe é agradável, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A palavra está dizendo, ora, o Deus da paz, pelo sangue da aliança, Ele trouxe Jesus de volta. Diga assim, o sangue de Jesus, o sangue da aliança, trouxe Jesus de volta dos mortos. Meu irmão, esse sangue é poderoso. Esse sangue fez o Pai trazer Cristo de volta dos mortos. O sangue da aliança trouxe Jesus de volta. E aí ele diz que Jesus ele é o grande pastor das ovelhas. Jesus ele é o grande pastor das ovelhas, queridos. O sangue de Cristo, ele nos dá segurança. Diga, o sangue de Cristo me dá segurança. Eu acho muito interessante como as palavras, as expressões, elas não estão por acaso no texto. Ora, o Deus da paz, pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Esse sangue, ele me traz segurança. A palavra diz que o sangue trouxe de volta o grande pastor das ovelhas. Jesus diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas. Se Jesus ele deu a vida por ti, o que mais ele não dará por você e para você? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O sangue derramado na cruz, ele me dá segurança de que eu não serei desamparado. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor
e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por que eu tenho essa segurança? Porque o meu pastor ressuscitou. Por que eu tenho essa segurança? Porque o meu pastor morreu, mas ele ressuscitou. O meu pastor está vivo. É que nem Jó, quando ele estava no meio da aflição, ele disse: eu sei que o meu Redentor está vivo, e ele se levantará por mim. O teu pastor está vivo e ele cuida de você. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O sangue de Cristo, ele te dá segurança. Você que tem Cristo como Senhor não pode andar inseguro. Não pode andar inseguro. E amanhã? E o que vai ser do amanhã? E o que será do meu futuro? Meu Deus, estou tão ansioso. Descansa. O teu pastor nem está morto e nem dorme. Ele está vivo e ele cuida de você, amém? O autor de Hebreus, ele diz assim, que ele aperfeiçoe vocês em todo o bem, para fazerem a vontade dele. Queridos, o sangue de Jesus, ele nos garante poder para fazer aquilo que agrada a Deus. O sangue de Cristo, ele nos dá poder para vencer o pecado. Não tem nada na tua vida, vício, paixão, desejo, queda, fraqueza, que vença o poder do sangue de Jesus. Você só precisa se colocar debaixo desse sangue. Aplauda ao Senhor, aleluia. Não há pecado que Deus não perdoe, e não há pecado que não seja vencido pelo poder do sangue de Cristo. Eu não consigo, te põe debaixo do sangue que tu vai ver o negócio fluir. Porque o sangue de Cristo, ele vem cheio de poder. Diga, há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Cristo. E aí Paulo, o autor de Hebreus, ele diz que o sangue nos capacita a fazer aquilo que é agradável a Deus. Diga assim, o sangue de Cristo me torna agradável para Deus. O sangue de Cristo, ele não só te torna aceitável, como se Deus dissesse, o sangue te cobriu, entra aí e fica aí. Eu estou te aceitando pelo sangue, entra aí e fica por aí. Não, o sangue de Cristo, ele nos faz agradáveis a Deus, Deus nos quer perto. O sangue de Cristo não só me faz ser aceito, ele me faz ser amado. Jesus morreu por ti, eu estou te aceitando, entra aí, tu é cheio de defeito, fica por aí. Não, o sangue de Cristo, ele nos aproxima do Pai, em um lugar de amor. Diga, o sangue de Cristo não só me faz aceito, ele me faz agradável a Deus. Você que é pai, quando você olha para o seu filho com amor, a Narinha aqui com o lindão dela, ela olha para ele com amor. Ele não só é aceito na casa dele, ele é amado na casa dela. Ele é querido. Você com Deus é a mesma coisa. Entra aí, estou te aceitando. Não, eu estou te amando. Deus te ama. Deus te ama e Ele te quer perto, amém? Deus te ama e Ele te quer próximo. É por isso que volta e meia, quando eu venho pregar aqui, eu falo de oração. É porque Deus quer você perto dEle, em nome de Jesus. Essa semana que você vai estar sem internet não, sem TV, sem streaming, sem ir para o cinema, tire um tempo a mais para orar em nome de Jesus. O sangue, ele nos dá acesso à presença do Pai. Antes só o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, ele passava o véu e só ele entrava onde a Shekinah estava. Hoje o acesso está aberto para mim e para você. Isso é maravilhoso. Diga, o sangue de Cristo me faz agradável a Deus. Tu entra na presença de Deus e diz, meu Deus, meu filho já está aqui de novo. Que alegria, que alegria. O Pai, Ele ama quando você entra na presença dEle. Ore mais, amém? Agrada o teu Pai. Pai, eu estou aqui de novo, eu estou com uma preguiça lascada, mas eu estou aqui. Pai, eu estou aqui de novo, eu estou cheio de afazeres, mas eu vou parar para entrar na tua presença, aleluia. Eu vou parar para estar contigo. Diga, o sangue de Cristo me dá segurança, me faz agradável a Deus e me dá acesso ao Senhor. Você tem que aproveitar esse sangue, amém? E aí, queridos, o sangue de Cristo, ele nos garante purificação dos pecados.
Ele nos garante restauração, Ele nos garante proteção, Ele nos garante segurança, Ele nos garante sermos aceitos por Deus, Ele nos garante intimidade, e Ele nos garante também termos intimidade com a família, amém? O sangue, Ele nos une aqui nesse lugar. Você não está do lado de um estranho, você está do lado do seu irmão em Cristo. Olha para ele e dá um sorriso para ele. Olha aí, aleluia. O sangue de Cristo, Ele te faz aceito na família. O sangue de Cristo, Ele nos faz amado na família. Puxa ele no ombro aí, dá um abracinho nele aí de lado mesmo. Oh, te amo, meu irmão. Aleluia. O sangue de Cristo, Ele nos deu uma família. Diga amém. Diga, eu faço parte da família de Deus. Você não está sozinho no mundo, você tem irmãos e irmãs. Isso é maravilhoso, glória a Deus. Ah, Senhor, obrigado. Vamos para Mateus capítulo 18, que essa manhã nós estamos falando de perdão. Mateus 18, 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes, Senhor? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. E aí Jesus vai contar uma parábola para Pedro entender. Por isso, Pedro, o reino dos céus, ele é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença, olha o que diz o texto: um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. Olha a situação do camarada. Prossigamos. O servo prostrou diante daquele senhor e lhe implorou: Senhor, tem paciência comigo e eu vou pagar tudo. O senhor daquele servo olhou para ele, teve compaixão, cancelou a dívida e deixou ele ir embora. E o texto prossegue: mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, ou seja, ele já era servo do servo, que lhe devia 100 denários. Aqui ele põe a quantidade, 100 denários. O outro era uma quantidade enorme de prata, olha a diferença. Ele agarrou-se ao seu senhor, ele começou a sufocá-lo dizendo: me pague o que você me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos, e o conservo pediu a mesma coisa que ele pediu anteriormente. E ele lhe implorou: tenha paciência comigo e eu pagarei a minha dívida. Mas ele não quis saber do argumento daquele rapaz. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que se pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros daquele que foi preso, viram aquilo, ficaram tristes e foram contar ao Senhor o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, eu cancelei a tua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter misericórdia do seu conservo, como eu tive com você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que ele pagasse tudo o que devia. Assim também, Jesus já volta para si a conversa. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, a cada um de vocês que não perdoar de coração ao seu irmão. Pedro chega e diz: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes no dia? Jesus diz: 7 não, Pedro, 70 vezes 7. Senta aqui que eu vou te contar uma historinha para te entender o negócio. Queridos, o sangue de Cristo, ele nos traz um perdão completo e eterno. E o sangue de Cristo, ele nos possibilita entender algumas coisas essa manhã. Primeiro, eu devo reconhecer que eu sou um devedor integral da graça de Deus. Diga: eu sou um devedor integral da graça de Deus. O verso 27 diz: o Senhor olhou para aquele servo, teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Aquele servo, ele teve a dívida perdoada, mas ele tinha uma dívida eterna de coração com aquele senhor. Aquele servo, ele ia ter que sua esposa, seus filhos, ele próprio e suas propriedades serem vendidas para ele conseguir pagar a dívida. Quando ele se ajoelha e implora e diz: Senhor, tenha paciência comigo, eu vou pagar o que eu te devo.
A Bíblia diz que o Senhor olha para ele e ele tem compaixão. E ele diz: a tua dívida está cancelada, pode ir. Você está liberado do que você me deve. Aquele cara, ele saía dali sem um débito financeiro, mas um débito de gratidão eterno devia ter no coração daquele homem. E a graça de Deus, ela é assim conosco. O Evangelho, o sangue de Cristo, ele é o perdão pelas nossas dívidas. Nós não tínhamos como pagar os nossos pecados. Nós não tínhamos nada que pudéssemos fazer para merecer a salvação de Deus. Mas Ele de graça, por graça, Ele nos entregou. Você não faz nada para merecer a salvação. O teu único papel essa manhã é crer nessa mensagem e confessar com os teus lábios que Cristo é o Senhor, e a tua salvação, ela está selada. Não tem esforço, não tem mérito, não vem de nós, é dom de Deus. Então nós somos eternamente devedores. Nós somos eternamente devedores. Efésios capítulo 2, verso 8 diz assim: pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Diga: a salvação é dom de Deus. Diga: a salvação é presente de Deus. Não vem de nós, é dom de Deus. Eu não faço nada para merecer. Nada que eu faça me faz merecer a graça de Deus. Porque pela graça nós somos salvos. Pela bondade de Deus. Aquele Senhor, Ele não disse: tá bom, eu vou parcelar a tua dívida. Tá bom, eu vou te dar mais um prazo. Ele diz: a tua dívida está cancelada. Quando você vem a Cristo, Ele não te dá um prazo para melhorar. Quando as pessoas disseram: cara, é porque eu sou tão problemático, aí eu não vou para a igreja. Eu sou tão cheio de defeitos, aí eu não vou para Jesus. Eu sou tão assim, eu sou tão assado. Jesus não está nem aí para isso. Ele só quer que tu se achegue e que permita que o sangue te cubra. E a dívida está cancelada. E você é aceito por Ele. Não vem de nós. É dom de Deus. Não vem das obras, diz Paulo, para que ninguém se glorie. Do começo ao fim, a nossa salvação vem de Deus. E para Ele é toda a glória. Porque foi Ele que entregou seu Filho, Ele que ressuscitou seu Filho, Ele que nos lava, Ele que nos aceita e Ele que nos redime do nosso pecado. Não vem de nós, é dom de Deus. Segundo, o perdão de Deus e a graça e o sangue nos permitem viver em humildade e dependência. Diga: humildade e dependência. O verso 26 de Mateus 18 diz assim: o servo prostrou-se diante dele e implorou: tenha paciência comigo e tudo te pagarei. Aquele cara, ele estava se humilhando. Quando nós olhamos para a grandeza do que Cristo fez na nossa vida, queridos, nós não podemos ser orgulhosos. O orgulho, ele não pode achar lugar no coração de um filho de Deus, amém? Jesus, ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se ainda há orgulho em nós, é porque nós ainda não sentamos para aprender com o nosso mestre. A Bíblia diz que Deus, ele resiste a quem é orgulhoso, mas Deus derrama graça sobre os humildes. Deus, ele derrama graça sobre quem se humilha. Deus, ele derrama graça. Colossenses capítulo 1, 13 e 14 diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele nós temos a redenção e nós temos o perdão dos nossos pecados. A humildade e a dependência, elas são características do coração de um verdadeiro filho de Deus. Jesus era humilde. Eu tenho que ser humilde como meu mestre. Lá em Gálatas diz que a humildade, ela é um dos frutos do Espírito. E existem pessoas que eles não aceitam perdoar, porque eles são orgulhosos. A pessoa erra com ele, a pessoa falha com ele.
A pessoa chega e diz: meu querido, eu falhei com você, me perdoe. Não olha nem na minha cara, que eu não quero nem ouvir tua voz. Não quero nem papo contigo. Eu quero que tu se exploda. Nem me dirija a palavra. Isso é um coração orgulhoso. Isso é um coração cheio de si. Jesus, ele diz: senta aqui. Aprenda comigo, que eu sou manso. Eu sou humilde de coração. Se o nosso coração é orgulhoso nesse nível, é sinal de que nós ainda não sentamos para aprender com o nosso mestre. Não havia orgulho no coração de Jesus. Ele era o Deus encarnado e ele servia as pessoas. Ele perdoava as pessoas. Um coração orgulhoso, ele não tolera liberar perdão, porque ele se acha muito elevado, a ponto de não merecer ofensa. Você me ofendeu. Quem é você para me ofender? Eu pergunto, quem é você para ficar tão ofendido assim, né? Jesus, quando ele nos perdoa, ele está nos ensinando que nós devemos perdoar também. Eu vou repetir para você. Uma pessoa orgulhosa, ela tem um coração bloqueado para perdoar. O nosso Jesus, ele tinha um coração tão humilde e tão aberto, que lá na cruz, Jesus, ele estava morrendo pelos homens e pela humanidade. Lá na cruz, Jesus, ele já tinha sido maltratado, espancado, cuspido, agredido, desprezado, traído, zombado, abandonado. E lá na cruz, Jesus, perto de morrer, ele olha para os céus e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Se Jesus nessas circunstâncias conseguiu perdoar, quem é você, bonitinho da Cobal, para não perdoar quem lhe ofende? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém? O coração de um servo que foi perdoado, ele tem que ser humilde. E aí nós seguimos no texto. Ele diz assim: aquele servo vem, o conservo, o servo do servo, ele chega até ele e diz: Senhor, tenha paciência comigo, por favor, me perdoa a minha dívida, me dá um tempo e eu vou te pagar. O verso 30 diz: ele, porém, não quis conversa, antes saiu de lá e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Então o senhor do servo chamou ele para perto e disse assim: abençoado, servo mau, eu cancelei a tua dívida porque tu me implorou. Não deveria você também ter misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Queridos, às vezes é só uma questão da gente olhar para nós mesmos. A Bíblia diz que o primeiro servo, ele devia uma grande quantidade de prata. O conservo, ele devia 100 denários. A dívida do primeiro era 100 vezes maior do que a do conservo. E ele se sentiu no direito de não cancelar a dívida do cara, quando a dívida altíssima dele foi perdoada. Quando eu e você não perdoamos, nós estamos agindo com a mesma ignorância e burrice desse servo. Falta a gente olhar para nós mesmos. Fulano me traiu, eu quero que ele morra. Se ele vier me pedir perdão, eu vou dar com a porta na cara dele. E se eu puder atropelar, eu atropelo. É só tu olhar para quem tu era e para o tanto que Cristo te perdoou. Pedro chega: Senhor, se o meu irmão me ofender hoje, quantas vezes eu devo perdoá-lo hoje? 7 vezes, Senhor? Jesus: 7 não, Pedro, 70 vezes 7. Deixa eu te contar uma história para te entender como é o negócio. E aí eu imagino Pedro recebendo esse ensino naquele dia. E eu imagino Pedro recebendo o mesmo ensino depois que Jesus ressuscita. Que Jesus senta com ele na praia e diz assim: Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Aqui ele era um discípulo, aqui Pedro ele era um discípulo caminhando. Depois que Jesus ressuscita, Pedro era um discípulo que tinha negado Cristo. A Bíblia diz que Pedro nega Jesus 3 vezes. O galo canta.
Jesus ia passando, e os olhos de Jesus se cruzam com os olhos de Pedro. A Bíblia diz que Pedro sai dali e Pedro chora amargamente. Ele tinha traído o mestre. E aí Jesus ressuscita, Jesus senta com Pedro e pergunta: Pedro, você me ama? Imagina você perguntar isso para quem te traiu. Imagina você sendo o traidor. Senhor, eu estou contigo até a morte, disse Pedro. Jesus disse: Pedro, amanhã quando o galo cantar tu vai me negar, abençoado. E aí Jesus senta com Pedro, olha nos olhos dele e diz: Pedro, tu me amas? E é engraçado que Pedro diz: tu sabes que eu te amo, Senhor. E Jesus não volta para ele dizendo: Pedro, eu te amo também. Jesus não fala isso. Jesus já tinha demonstrado isso lá na cruz, que amava Pedro. Mas quando Jesus ele diz assim: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo: Pedro, eu não só te amo, como eu te dou um voto de confiança. Lá atrás Jesus tinha dito: Pedro, quando tu te converteres, cuida dos teus irmãos. Talvez para Pedro, depois que ele traiu Jesus, tinha acabado tudo. Mas quando Jesus olha nos olhos dele, ele diz: Pedro, tu me amas. Te amo, Senhor. Então Pedro, faz um favor para mim. Cuida das minhas ovelhas. Que restauração Pedro não teve naquele dia, meu irmão. Você imagina Pedro recebendo a resposta sobre perdão a primeira vez que ele perguntou. E você imagina Pedro recebendo o ensino sobre o perdão nesse dia. Quando você acha que Pedro entendeu mais sobre o perdão? Naquele dia em que Cristo olha nos olhos dele e diz: você me ama? Cuida das minhas ovelhas, Pedro. Você já está perdoado. Entre nós está tudo certo. Entre nós está tudo certo. A mensagem da graça de Deus para nós é que entre eu e Deus está tudo certo. Está tudo resolvido. Então eu não tenho, queridos, a opção de não perdoar. Você vê que Jesus ele é radical no seu ensino. Senhor, é 7 vezes? Não, Pedro, é 70 vezes 7. O ensino do perdão na vida do crente, ele é radical, diga radical. O ensino do perdão na vida do crente, ele é radical. E é interessante quando a gente vai olhar para a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Se tu não tem perdoado a quem te tem ofendido, como é que tu vai requerer perdão de Deus? Perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Se você não tem perdoado quem tem te ofendido, como você vai se achegar a Deus para requerer perdão? Quando você olha a oração do Pai Nosso inteiro, esse é o único trecho que tem uma condicional. Você não vê Jesus orando: o pão nosso de cada dia nos dai hoje porque eu sou dizimista. O pão nosso de cada dia me dá hoje porque eu sou primiciador. O pão nosso de cada dia me dá hoje porque eu sou ofertante. Não tem condicional ali. Livra-nos do mal porque eu jejuo toda semana. Não tem isso ali. Livra-me do mal porque eu levanto de madrugada para orar. Não tem isso ali, não tem condicional. Mas quando chega no perdão, ele diz: Pai, me perdoe, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Você entende como o perdão na vida do crente ele é radical? Tem uma frase do Charles Spurgeon que ele diz: para quem não perdoa o seu irmão, a oração do Pai Nosso é uma sentença de morte. Para quem se recusa a perdoar o seu irmão, a oração do Pai Nosso é uma sentença de morte. O ensino do perdão, para quem é discípulo de Cristo, ele é radical. Guarde isso na sua cabeça. Para um discípulo de Cristo, o perdão não é uma opção, ele é uma ordenança divina. Você não tem escolha. Você não tem escolha. Ou você é discípulo de Cristo, ou você é alguém que vive magoado. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito que Ele nos deu. O Espírito na tua vida, ele vai te encher de amor. O Espírito na tua vida, ele vai te encher de amor. O Espírito na tua vida, ele vai te encher de amor. Larga esse ressentimento, larga esse rancor, larga esse sentimento de vingança, larga essa decepção, larga essas coisas ruins e deixa o amor de Deus te encher, aleluia.
Deixa o amor de Deus transbordar na tua vida. Para de guardar tranqueira. E aí é interessante que algumas pessoas elas se sentem no direito de não perdoar. Mas Lauro, tu está falando isso porque tu não sabe a minha história. E eu nem preciso saber. Eu sei do Evangelho e eu sei o que Cristo quer de você. Já basta. Mas Lauro, eu ajudei fulano. Fulano estava lascado. Eu estendi a mão. Eu ajudei ele. Eu levantei ele. Eu fiz tudo que tinha ao meu alcance para ajudar aquela pessoa. E sabe o que ele fez? Ele me apunhalou pelas costas. Olha, tudo que eu fiz por ele, eu me sinto no direito de não perdoá-lo. Eu vou repetir de novo. É só você olhar para o que Cristo fez por você, que a conversa acaba. Mateus 18, 34, 35 diz assim: irado, o seu senhor entregou aos torturadores, até que ele pagasse tudo o que devia. Assim também o Pai fará a cada um que não perdoar de coração o seu irmão. Gálatas 5:1 diz assim, ó: permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou, e não se submetam novamente ao jugo da escravidão. Diga: eu sou livre. Diga: eu sou livre. Aleluia, eu estou diante de um povo livre, amém? A graça de Cristo te libertou do pecado, do juízo, do inferno, do ódio, do rancor, de tudo. Paulo diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente à escravidão. Quando uma pessoa é magoada e ela não perdoa, é como se ela se colocasse dentro da cela, fechasse o ferrolho e trancasse o cadeado. Paulo está dizendo aqui: não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Quando eu não perdoo no meu coração, eu me coloco numa prisão. Não te perdoo, você me magoou demais, fica aí que eu fico aqui. Você está se colocando num cativeiro. Eu comecei dizendo que o sangue de Cristo, ele nos dá redenção. Redenção é libertação. Quando você guarda mágoa, você se coloca de novo sobre os grilhões do pecado. E aí é interessante que a Bíblia diz: o servo, ele manda o conservo para a prisão. O Senhor, ele manda o conservo para os torturadores. É diferente. Quando você não perdoa alguém, dentro do teu coração tem um torturador sempre atormentando a tua alma. Porque sempre que tu lembra daquela pessoa, tu se ira. Sempre que tu lembra daquela pessoa, sobe aquele sentimento ruim de vingança. Sempre que você se lembra daquela pessoa, a mágoa, ela traz o veneno. Isso é se submeter de novo ao jugo da qual Cristo já te libertou. Queridos, mágoa, ele não adoece só a tua alma, ele adoece o teu corpo também. Então a mágoa, ela tem que ser lançada fora. Cristo, ele não te chamou para ser escravo, você é livre, amém? Diga: eu sou livre. Diga: eu sou livre. Aleluia, nós somos livres. Nós somos livres por causa do amor de Deus. A falta de perdão, ela escraviza quem não perdoa. Alguém já disse que guardar mágoa ou sentimento de vingança é como tomar o veneno e querer que o outro sofra o dano. É só tu que se lasca quando tu guarda rancor e ódio no teu coração. É só você que passa baixo quando você guarda rancor na tua alma. E aqui para encerrar, o ódio congelado no coração é uma porta aberta para o inimigo. O ódio congelado no coração é uma porta aberta para o inimigo. Nós fomos chamados para andar em amor. Diga: eu fui chamado para andar em amor. E nesse caminho do amor, às vezes perdoar é um desafio. Queridos, eu estou falando de perdão, eu estou falando de misericórdia. Mas quem é ferido sabe o quão difícil é às vezes perdoar alguém que lhe traiu. O quão difícil é perdoar alguém que lhe magoou, que lhe apunhalou pelas costas. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que é simples. Mas é possível.
Existe um sangue que lhe dá poder para perdoar. Existe um Espírito que lhe ajuda a perdoar. Nós só não podemos aceitar andar presos por mágoa, ressentimento, ódio e amargura. Diga: eu fui chamado para andar em amor.